Nesta sequência de comandos, nós veremos como importar arquivos de dados externos e colocar os pontos aqui no AutoCAD. Bem, antes disso é preciso definir a formatação do arquivo de dado. Ok? Então eu tenho algumas opções. Tá? A mais fácil e direta seria abrir um bloco de notas, né? E editar o arquivo no formato TXT. Vou minimizar aqui só para dar uma olhada qual é a sequência do comando. Eu estou falando dessas 5 opções aqui de comando. Vamos começar pela mais simples, que seria exatamente locação simples. Quando eu clico em qualquer desses comandos, o primeiro passo é a emissão de uma mensagem informando exatamente que os dados devem estar nesta ordem, norte e leste. Deseja continuar? Clicando em sim, o aplicativo pedirá para você selecionar o arquivo de dados. Reparem aqui em tipo que o arquivo pode ser no formato CSV, TXT ou PRN. CSV é arquivo separado por vírgula, TXT é gerado pelo próprio bloco de notas ou Word, né? E PRN é um tipo de arquivo de impressão menos usado. Ok, vamos nos concentrar nesses dois tipos, CSV e TXT. Né? O TXT ele pode ser gerado, como eu mencionei aqui, diretamente no bloco de notas. Ok, simplesmente você digitaria, por exemplo, 0, ponto e vírgula, 0. Cada linha seria um ponto, por exemplo, 10, ponto e vírgula, 12.5 e a parte decimal do número separada por ponto, que é o padrão do AutoCAD. Ok, então aqui eu colocaria a relação de coordenadas. Lógico que aqui eu estou colocando pontos de coordenada pequena, né? Se fossem efetivamente pontos geográficos, aqui seriam 179.328.55, ponto e vírgula, 8.249.567.67, pontos dessa ordem de grandeza. Tá ok? Então cada linha corresponderá a um ponto locado. E o que o programa vai fazer é exatamente colocar um point, né? Um node em cima da coordenada desse ponto. Bom, duas coisas importantes sobre o arquivo de dados. A primeira é que os dados são separados por ponto e vírgula. A segunda é que as casas decimais devem ser separadas por pontos. Na verdade, até mais um item crucial. O meu arquivo, vou dar aqui uma file save as, ele está na página dentro de meus documentos, projetos CAD, topografia. O arquivo de dados deve necessariamente estar na mesma pasta. Tá ok? Então, arquivo, salvar como, colocar lá projetos CAD também, topografia na mesma pasta. Aqui, pontos topografia.txt. Então, satisfeitas essas condições, vamos resumir. O arquivo de dados, com dados, no caso aqui deste primeiro comando, norte e leste separados por ponto e vírgula, casas decimais separadas por ponto e o arquivo salvo na mesma pasta onde está localizado o DWG. Ok? Clico no comando então. Os dados devem estar nessa ordem, norte e leste. Deseja continuar? Sim. Ele já vai me conduzir automaticamente para aquela pasta onde está o arquivo. Eu mudo aqui a opção para TXT, que foi o tipo do arquivo que eu gerei. Seleciono o arquivo, clico em abrir e os pontos são locados na tela. Se eu quiser confirmar, a coordenada do ponto 00, 8.29 e 12.8, 12.8, 8.29, lembrando que aqui as coordenadas norte e leste são invertidas em relação a x e y. Tá ok? Muito importante essa observação aí. Só que muitas vezes esse arquivo de dados ele é muito extenso. Aqui nós digitamos, né, criamos um arquivo com apenas 4 linhas. E só que muitas vezes esses arquivos são muito extensos, né? Por outro lado, muitas vezes esses arquivos eles já são gerados pelos equipamentos de campo, como por exemplo uma estação total, apesar de que nesse caso específico
ela mesmo já terá o seu arquivo de dados, né? Ela já irá descarregar diretamente para o desenho, mas eventualmente podemos ter uma planilha de dados aí de coordenadas muito extensa. Então talvez precisemos de uma forma mais eficiente de introduzir esses dados. E aí nós podemos lançar mão, por exemplo, do Excel. E podemos usar aí as ferramentas avançadas do Excel, né, para poder lançar esses pontos. Com o seguinte detalhe: na hora de salvar esse arquivo, eu vou usar arquivo, salvar como, e aqui eu vou usar exatamente, vou lá na mesma pasta, né, lembrando sempre, documentos, projetos CAD, topografia, vou salvar aqui, vou deixar aqui como .00.csv, tá? E aqui na hora do Excel nós temos que exatamente selecionar a opção CSV, separado por vírgulas, tá, ok? Que é o tipo do arquivo que o programa lá de interpolação de pontos, né, que vai conseguir ler, separando exatamente cada ponto por, aqui ele chama de vírgula, mas na verdade ele vai gerar o arquivo ponto e vírgula também. Clicando em salvar, ele vai dar uma observação de que esse arquivo CSV, né, não contém muitos recursos do próprio Excel. Você concorda, tá? Então você já salvou o arquivo. Na hora de fechar esse arquivo, ele pergunta novamente se você deseja salvar. Responda que não salvar. Caso contrário, ele irá converter esse arquivo para um formato do Excel e poderá causar problemas na leitura dele pelo AutoCAD. Ok? Então não salvar, eu já salvei. Então agora eu posso ir lá. Também locação simples. E agora ele já vem no formato CSV, eu já posso selecionar aqui, abrir. E lá estão os pontos locados. Para o próximo comando de importação, o arquivo deve ter os dados na seguinte ordem: nome, norte e leste. Deseja continuar? Vou clicar em não aqui. Eu vou aproveitar aquele arquivo do Excel que eu tinha, né? Dei um salvar como aqui, .01. E vou fazer o seguinte, só para exemplificar, né? Vou clicar na coluna A aqui, vou inserir uma coluna, que seria a coluna do nome do ponto. Tá? Aqui eu vou colocar P1, P2, aqui pedir ajuda aqui do Excel, né? Vou arrastando aqui, ó, e vou numerando os pontos aqui lá embaixo. Claro que aqui eu estou fazendo um sistema de grade, né? E os pontos estão na sequência, mas não necessariamente precisa ser assim. Eu posso ter, por exemplo, um desses pontos representando uma árvore, né? E ter uma coordenada especial, ok? Então, essa é a vantagem do Excel, né? Eu poder colocar sequências. Mas não necessariamente precisa ser dessa forma, né? Eu poderia ter aqui, além da grade, poderia ter ponto, por exemplo, meio fio, ou uma árvore determinada com a coordenada 55 e 55. Só como exemplo. Então, mesma coisa, salvei o arquivo. Ele dá aquela mensagem, né, dizendo que o arquivo não contém alguns recursos do Excel. Clico em sim. Posso fechar o arquivo, agora clicando em não salvar. Comando lá para colocar com nome. Respondo agora que sim, eu tenho o arquivo nesses formatos. Vou selecionar agora .01. Abrir. E ele vai construindo lá os pontos na sequência. E identificando lá com o texto o ponto locado. Beleza? Muito simples. Então já viram que a sequência é sempre a mesma, né? O que vai divergir vai ser a formatação do arquivo de dados. No próximo comando, que é alocar pontos 2D, nome, norte, leste, cota e observação. Repare aqui logo na sequência que ele menciona, os dois últimos são opcionais. Continuar, tá? Vamos dar uma olhada aqui no formato desse arquivo, que eu salvei aqui como .02, né? E aqui eu tenho
o nome do ponto, as duas coordenadas x e y, ou seja, leste e norte, né? Norte e leste, está invertido aqui, é o y e o x, né? Na verdade, esses dois últimos dados, essas duas colunas de dados são opcionais, porque elas não serão utilizadas por esse comando. Então eu clicaria lá em implantar locar pontos 2D, respondo que sim, clico em abrir. Ele constrói exatamente como o comando anterior. E como a gente pode identificar aqui no comando id, né, a coordenada, a cota z é igual a 0. Já no próximo comando, locar pontos 3D, eu usarei o mesmo arquivo, né, na mesma sequência de dados. No entanto, agora, clicando em abrir, se eu utilizar o comando id, agora a cota foi utilizada como locação. E aí eu poderei usar aqui, voltando à aula anterior, o interpolar pontos 3D, né, dando intervalo entre as curvas de, por exemplo, 1 metro. Né, eu poderia agora fazer a interpolação geométrica de pontos aqui para as curvas de níveis. Ok, essa sequência de pontos foi porque o ponto 1 foi introduzido como 0. E cada ponto desse aqui locado, ele corresponde a uma cota de 1 em 1 metro, que foi a cota, o intervalo entre as curvas definido no início. No último comando, um pouco mais complexo, também mais raro de ser usado, né, vamos locar seções. Tá? Ou seja, linhas, né, entre dois pontos. Ok, isso aí geralmente aonde que eu usei isso foi num projeto de barragens também, quando tínhamos cotas ligando dois pontos de batimetria do rio, por exemplo, né, ou várias seções do rio onde tínhamos que traçar perfis, né, neste caso tínhamos o nome da seção, as coordenadas do primeiro ponto e as coordenadas do segundo ponto. Ok, vamos exemplificar isso através do arquivo de dados simples. Então, nome, norte 1, leste 1, norte 2, leste 2. Vamos cancelar aqui, voltar ao arquivo de dados para formatá-lo. Então, temos aqui, olha, o arquivo de dados com as seções de 1 a 8, a seção 1 começando no ponto 00, indo até o ponto 1020, a seção 2 do 10.0 até o 15.35, e assim por diante. Eu tenho então as coordenadas das seções, né, das duas extremidades de cada seção. Chamei o arquivo de seções.csv, também coloquei na mesma pasta do desenho. Aqui eu tenho aquele arquivo ainda lançado, vou lançar por sobre ele as seções. Então clico lá em locar seção, os dados devem estar na ordem, nome da seção, né, coordenada norte e leste do primeiro ponto, norte e leste do segundo ponto. Deseja continuar assim? Seleciono lá o arquivo seções.csv, clico em abrir e lá as seções foram lançadas. Tá ok? Bem simples. Bom, como vimos, as ferramentas de topografia seguindo o padrão CAD-Norma são sempre soluções gráficas. Tá ok? Ele não vai fazer o projeto de topografia para você, mas vai preencher algumas tarefas que a gente faz muitas vezes até depois de o arquivo já pronto. Espero que ele seja útil. Sugestões são sempre muito bem-vindas, como sempre, pelo nosso canal cadnorma@cadnorma.com.br. Grande abraço e até a próxima.